Fala galera, tranquilidade. Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Tem índio na terra de Cabral. Então, o título de hoje é Cachorro Purou na Caravela também, né? Então, a gente vai tratar hoje sobre o nosso processo de vinda para cá, para Portugal, trazendo o nosso cãozinho. Quando a gente estava pesquisando antes de vir para cá, a gente não encontrou muitos vídeos, né? Tem poucas informações, eu acho que quem mais tinha informação era a Marcela Carraro, que é aqui do Porto também. Ela que foi a pessoa que mais teve informação para ajudar. Que deu o nosso norte para começar o nosso processo com o cachorro, né? Então, cada país tem a sua particularidade, tem as suas exigências. O que a gente vai falar hoje? Sobre um cachorro vira-lata, né, sem raça definida, de médio porte. Ele tem em torno de 10 quilos, mais ou menos, mais ou menos isso. E como ele é magrelo e alto, ele não tem como ir lá em cima conosco, e também pelo peso e pelas dimensões. Há outras questões de cachorros que têm algumas particularidades biológicas, né, de focinho e tal, e que por isso não podem viajar como carga. A gente não vai abordar isso porque não foi a nossa experiência, a gente não sabe muito sobre esse processo. A gente vai falar do cachorro que viaja na cabine lá embaixo, no porão, né? Porão, né? Foi um processo, assim, é um processo bem longo, o processo do cachorro. Você tem que planejar bem antes, né? Então não dá para você decidir trazê-lo de última hora, porque você despende aí de muitos meses de processo para fazer de preparo para poder trazer o animal. Tudo começa você tendo que microchipar ele. Antes de tudo, escolher um veterinário. Porque a gente também não conseguiu encontrar, pelo menos onde a gente morava, muitos veterinários que tivessem ciência desse processo todo, já que, como o Gabriel falou, não é um processo simples, e a gente queria se sentir seguro, porque como é um processo de muitas etapas, qualquer coisa que não saia certo do caminho tem um grande impacto nas etapas seguintes e, consequentemente, na data que você pode viajar. Sim. E como a gente já tinha uma data pré-estabelecida, a gente foi fazendo tudo de forma organizada para que a gente ficasse com folga, não ficasse com um prazo muito apertado. Então, eu acho que o primeiro passo antes de qualquer coisa encontre um veterinário, nós somos do Rio, encontre um veterinário que você se sinta seguro e que ele possa te dar, ter noção do processo, né? Possa te dar segurança, porque também não é um processo barato. Não é, e nem simples. Nem então... simples. Tem muitos formulários a ser preenchidos, muitas coisas que têm que ser preenchidas em datas específicas. Sim. Né? Que se um cara leigo pegar para fazer, fatalmente vai dar errado vai e vai comprometer. Porque vai chegar no aeroporto na hora e não vai ter nada. Sim. Então vamos lá, show veterinário. E aí como é que começa esse processo? A primeira coisa é a microchipagem do animal. O microchip ele vem numa cápsulazinha como se fosse um pouco maiorzinho que um grão de arroz. Tanto em tamanho quanto em diâmetro. E ele é colocado nessa parte aqui de trás do animalzinho. Entre as patinhas dianteiras. É um processo indolor, o cachorro não sente uma agulhazinha específica. É tranquilo. Bem rápido, bem tranquilo. Rápido, não precisa de anestesia, nada disso. A microchipagem da gente acho que foi em torno de uns R$180, não foi isso? Foi um microchip com a aplicação. Com a aplicação, porque você compra o microchip e tem a aplicação também. Então foi acho que em torno de R$180 mais ou menos. Aí o que acontece? Antes havia uma história de que o microchip precisaria estar sendo aplicado no animal 3 meses antes, né, 90 dias antes da vacina antirrábica. Então, para não correr risco, a gente preferiu fazer assim. Não está, na época que a gente fez, não estava dessa forma, mas o que a gente aconselha faça dessa forma para evitar qualquer tipo de problema. Então, aplicou o microchip, você vai esperar uma janelinha de 90 dias
para poder fazer a aplicação da vacina antirrábica, né? Aí você leva o animal de novo para fazer a aplicação da vacina antirrábica. Lembrando sempre que tem que ter todos os certificados de tudo que for feito. Sim. O microchip vai ter um certificado próprio do microchip, que você tem que guardar com o nome do animal. A vacina, a data que foi aplicada, o carimbo do veterinário. A vacina, ela também vai ter que estar no cartãozinho de vacinação dele, que você tem que apresentar isso tudo em vários locais diferentes. Sim. Durante o processo. Então, aí você fez o microchip, esperou 90 dias, aplicou a vacina. Aplicou a vacina, você espera 30 dias, que é para o efeito da vacina ocorrer no organismo do animal. E aí começa a parte mais complicada. Que, decorrer desses 30 dias, você vai voltar ao veterinário para... Após os 30 dias. Após os 30 dias. Vai voltar ao veterinário para fazer a sorologia do animal. Ele retira o sangue do animal, e vai enviar para um laboratório específico para análise. E lembrando que, assim, a primeira coisa que eu mencionei foi o veterinário de você se sentir confiável. Porque, como é um processo muito específico, nem todo lugar tem o acesso para mandar, do procedimento para mandar a análise da sorologia. Porque só há um laboratório no Brasil que está regulamentado perante a União Europeia para poder ter essa credibilidade no exame. Antes era em São Paulo, mas agora... Antes tinha em São Paulo e esse em Minas. Agora só esse em Minas. Então, esse material tem que ser um lugar muito sério. Esse material ele vai ser enviado para análise em Minas Gerais. Então, colocamos o microchip, 90 dias depois fizemos a antirrábica, esperamos o efeito da vacina, após 30 dias coletamos a sorologia, que vai para análise em Minas. Isso. Da coleta da sorologia até o cachorro estar apto, isso eu não estou falando de documentação, tá? Eu estou falando em trâmites de... Termos imunológicos do bichinho. São 90 dias da coleta da sorologia. Então, foram lá. Aplicou o chip, 90 dias. E aí fizemos a antirrábica, mais 30 dias. Já se foram 120. Coletamos a sorologia, mais 90. Galera de exatas, vamos lá. 210 dias. 210 dias. E aí recebemos o resultado da sorologia, no nosso caso saiu antes dos 90 dias, levou um mês e pouco mais ou menos. Normalmente é isso, leva um mês e meio para as pesquisas que eu tinha feito. 2 meses por aí. Leva um mês e meio. O resultado sendo positivo, que ele tá ok, tá positivo tudo certo, no caso, ele tá ok, foi o que o Lu falou. Então, aí você pode contar 90 dias a partir da data da aplicação da vacina. Para programar a viagem. O laudo tem que ser original. Fale com o veterinário de vocês que fez o processo, porque no nosso caso, quando a gente chegou, a gente não recebeu o laudo original do laboratório. A gente recebeu uma impressão. A gente recebeu uma impressão. Isso teve um pequeno problema lá na frente que a gente vai contar. Conta logo. Então tá. A gente não recebeu o laudo original, a gente recebeu a impressão. Então, quando a gente precisou ir na Vigiagro, teve um pequeno problema por conta do prazo que o laudo tinha sido feito, e quanto à data que estávamos na Vigiagro, e o laudo não estava mais válido. Não, na verdade não foi isso. O que acontece? Como o nosso laudo não era original, eles entraram no site do laboratório para fazer login e senha para poder consultar pela internet. Só que, como a gente fez esse processo com bastante antecedência para não ter erro, o laudo ficava disponível no site, acredito eu, por conta de banco de dados, enfim, de capacidade, ele ficava um X período. E nós já chegamos, esse laudo não estava mais no sistema. E como não recebemos o original, recebemos uma impressão colorida simples, porque o original ele vem com um relevozinho, uma marca. Então, como não recebemos o original, o pessoal da Vigiagro falou assim, eita, será que foi legal esse exame que você fez?
Enfim, então gerou dúvidas. Então nós tivemos que ligar para Minas e eles inseriram no sistema de novo o laudo para que o pessoal da Vigiagro pudesse consultar. Então, vale a pena vocês pedirem o laudo original pro veterinário que estiver assistindo o processo de vocês, ou pro laboratório, enfim, não sei como vocês vão organizar esse processo, para que vocês não tenham esse susto. Porque na hora quando a gente chegou e o rapaz falou, que nos atendeu, até um rapaz simpático, que nos atendeu e disse assim, olha, não tô conseguindo ver, não tô conseguindo atestar a veracidade, a autenticidade desse laudo. E a gente, cara, como assim? Eu tive um leve desespero. Passagem comprada. Faltavam 5 dias para a viagem. Não eram só 5 não, era um pouquinho mais. Eram uns 8 dias, por aí, 10 dias. Faltavam 7 dias para a viagem. Então, assim, a gente ficou desesperado, tipo, caralho, como eu vou resolver isso agora? Então, enfim, mas tudo deu certo, nós estamos, o Sirius está aí, vocês viram. Então, anotem isso no caderninho de vocês, nas pesquisas de observação, porque é uma dica muito útil, muito importante, para que vocês não tenham quase um mini infarto na hora do vigiado. Então vamos tentar voltar aqui a linha temporal do processo, né? Então, aí faz a sorologia, envia para o laboratório, recebe o ok do laboratório. Tudo ok. Então, ele está apto a viajar. O que você tem que fazer agora? Você tem que marcar a sua viagem. Você tem que comprar as suas passagens, né? Porque o próximo passo do cachorro depende da data da sua viagem. Sim. E não adiantava você também comprar passagem antes, porque vai que dá algum problema que você tenha que corrigir com o bichinho. Então, geraria muitos transtornos, não só financeiros, como administrativos, de remarcação de viagem, enfim, tudo é um grande problema. E o porquê de você marcar sua viagem só depois desse processo todo? Porque os documentos que o Vigiagro te entrega no final do processo, eles têm prazos curtos de validade. E são pautados em cima da data da sua viagem, como são curtos, né? Não só o do Vigiagro, mas também um atestado que a gente vai mencionar daqui a pouco, que o veterinário te dá para que você possa levar para o Vigiagro juntar com a outra documentação. Então você tem que se pautar em cima da data da viagem, né? Mas vamos lá, compra da passagem, também vários mini infartos. Vamos lá, conta aí. Aí efetuamos a compra da passagem e você tem que atrelar, como ele iria no cargo book, né, ele iria no porão, você tem que atrelar ele como se fosse uma bagagem sua. Você tem que comprar teoricamente comprar a passagem dele, né? Só que primeiro a sua passagem tem que estar efetivada no sistema a gente veio pela TAP. A gente escolheu um voo direto da TAP justamente para evitar maiores transtornos para ele. Ele não é muito apegado conosco e tal. Também. Então a gente escolheu um voo direto, a gente já estava pesquisando essa data, compramos a passagem. Não, calma aí. Antes de comprar a passagem, você tem que ligar para saber se tem vaga disponível para o bichinho. Porque o que acontece? Isso é a experiência da TAP. Cada voo da TAP, ele pode disponibilizar o envio de 3 animais na parte de baixo, no porão. Então também não adianta você sair comprando a passagem sem consultar antes. Sim. Então você tem que ligar para a TAP primeiro, consultar se há disponibilidade. A data que a gente queria só tinha mais uma vaga. E aí o que acontece? Você compra a passagem, a sua passagem num momento ela tem um caráter de reserva. E aí você tem que esperar um prazozinho, não chega a 24 horas. Não, né? é o prazo de compensar o pagamento para o sistema gerar o seu bilhete. Sair o status de reserva para bilhete. Então, enquanto isso, a gente ligava quase que, sei lá, de 2 em 2 horas para a TAP e ainda tem vaga para o cachorro, não que eu comprei uma passagem. Então, assim, foi um sofrimento, gente, foi um sofrimento. Porque é preciso gerar esse bilhete que... Quando gera o bilhete, você tem um número de passageiro e o cachorro vai ser atrelado a esse número como uma bagagem extra. Sim. Né? Então, aí você liga e eles emitem um novo boleto para você pagar. 200 euros o valor da passagem dele. Lembrando que é 200 euros se for um cachorro ou um gato, né, que somado
o peso do animal mais a caixa não passe 45 quilos, porque senão há uma forma de tributação como carga extra, né? Ele vai ter, no caso ele não vai nem como animal no voo, ele vai como transporte de carga mesmo, é um processo muito diferente que a gente nem entrou porque não era o nosso caso. Mas então, aí paga essa passagem dele. Ok, temos a data da viagem, temos tudo certinho, passagens compradas. O bichinho atrelado, né? Bichinho atrelado. Aí vamos pro final da burocracia, né? Você tem que entrar em contato com a Vigiagro. No Rio de Janeiro, a gente faz essa marcação por e-mail. Sim. A gente envia o e-mail para eles, indicando a data da sua viagem, indicando o porte do animal, o voo, a numeração do voo, né? Um código específico do voo também. Assim, envia isso tudo para eles te retornam com uma marcação da tecnologia para você ir na Vigiagro apresentar todos os documentos. E aí, como documentos, a gente depois vai colocar na descrição o e-mail que eu enviei, né? O contato de e-mail que eu enviei para solicitar a marcação. Eu não sei se ainda é o mesmo. O link do site da TAP, onde vem dizendo certinho como que faz para você levar um animal. Sim. A gente vai colocar também os formulários que eles nos enviaram. Assim, não sei se realmente ainda vai estar sendo da mesma forma. Eu acredito que sim, porque o nosso processo foi agora. Mas vale a pena você ligar e se informar se você tiver com a ideia de vir para cá com o bichinho, para saber se o processo ainda é esse, né? Nós passamos por isso agora em abril, final de março, né? Porque a gente embarcou. Então vamos para a documentação. O Vigiagro vai te mandar uma lista com a certidão, a carteirinha de vacinação que você tem que apresentar do bichinho, que consta essa antirrábica. Você tem que apresentar o certificado de microchipagem do animal, com a data, carimbo do veterinário, o nome do cachorro, responsável pelo cachorro. Você tem que apresentar... eu vou colar aqui, gente, porque os nomes são grandes, eu não vou lembrar de cabeça. Mas você tem que apresentar o atestado de saúde do animal. É um atestado que ele tá... Que é um modelo próprio deles. A maioria dos documentos são modelos próprios deles. Né? E é um modelo próprio desse atestado de saúde que o veterinário preenche. Você vai agendar no Vigiagro e aí, com base na data que ele te disser, você vai ao veterinário. Por quê? Tanto a documentação do Vigiagro quanto esse atestado ele tem que você tem que chegar a Portugal com ele válido. Tanto que na época eu até tinha contado uma data, mas não, a validade dele é de 10 dias. Então, quando você desembarcar aqui, como nós viemos à noite. Então, nós embarcamos dia 1º. Ele não tinha que ser válido somente no dia 1º. Ele tinha que ser válido até o dia 2, pelo menos. Porque como a gente desembarcaria aqui dia 2, ele teria que estar na vigência para que a gente pudesse apresentar a autoridade sanitária aqui de Portugal, do aeroporto do Porto, que foi para onde nós viemos. Então, assim, a Vigiagro envia a data de marcação para você levar a documentação. Você entra em contato com o seu veterinário, marca os 2 dias antes, provavelmente, porque cabe certinho no prazo. Aí no veterinário, você vai pegar com ele o atestado de saúde do animal. Ele vai te auxiliar no preenchimento, pelo menos o nosso. Até porque é um modelo muito específico, tem alguns códigos, enfim. Então, os veterinários que tratam disso já estão acostumados. Então, conselho nosso, não mexa, deixa que ele preenche. O nosso veterinário foi um fofo e super nos ajudou, né, no processo. Demais. Então, o atestado e tem que ter muita atenção, porque quando a Vigiagro ela informa, tem documento que o veterinário assina e tem documento que o veterinário não assina. Então tem que também ler é um e-mail imenso e tem que ler certinho. Então vamos lá. É um atestado específico de saúde do animal para a viagem, que ele está apto, enfim. O CZI, que é um certificado de vigilância sanitária internacional de zoonoses, né? Que você preenche, o veterinário vai preencher e lá eles vão
É muito sério, eles carimbam como original, atrás que é... Eles riscam pra dizer que não tem nada. E carimbam dizendo que é em branco, para que não haja alteração. Você fica com 2 cópias, eles imprimem 2 cópias desse certificado, né? E tanto o original quanto a cópia viajam com você, e quando você chega a Portugal, a cópia ficou aqui, no caso, com a veterinária aqui no aeroporto do Porto. Bem lembrado isso que o Gabriel falou. Não coloque esse documento numa mala que vai ser despachada. Porque se você tiver alguma treta com a sua mala, se por qualquer motivo a sua mala não chegar, esse documento vai ficar por aí perdido. Então tenha com você esse documento, monte uma pastinha, um saquinho, enfim, um envelope, para estar tudo junto e com você. Deixe ou na sua bagagem de mão, ou deixe na sua bagagem de bordo, né? Para que você tenha fácil acesso no manuseio, na consulta e na entrega dessa documentação. Então, esse certificado de zoonoses, que é o CZI, o certificado do microchip, a carteira de vacinação, o resultado da sorologia e um requerimento de fiscalização de animais de companhia. Quando você vai apresentar isso tudo na Vigiagro. E aí, ok da Vigiagro, tudo certo, passamos por um nosso mini infarto que a gente já comentou. Aí, o que acontece? Acho que a gente ficou tão eufórico que, tipo assim, deu certo, que a gente esqueceu não, mas ficou com o prazo apertado, que o rapaz da Vigiagro, quando ele te entrega tudo, você tem que digitalizar uma parte do processo e enviar para um e-mail que ele te avisa até 48 horas antes do voo. A gente só lembrou no dia que já era 48 horas, sabe? Faltava, sei lá, era 2 horas da noite. Faltavam 2 horas pra fechar as 48 horas. Era 9 horas da noite e a gente tinha que mandar um negócio, meu Deus, socorro, a gente não mandou. Sai correndo pra digitalizar tudo. Olha, gente, porque assim, é um processo tão grande que a gente pensa assim, um e-mail. Não, bota um post-it na tua geladeira, anota, gente. Porque é o seguinte, você tem que enviar esse e-mail para que as autoridades veterinárias onde você vai chegar estejam esperando por você. Sim, saibam que vai chegar esse cachorro. Então no e-mail também você informa o voo, informa tudo. Por quê? Porque senão você chega e não vai ter ninguém. Sim. E você fica preso no aeroporto esperando alguém chegar para resolver a tua vida. Então é necessário que se envie, né? Quando a gente chega lá com o bichinho, a TAP ela faz um checklist, a gente vai entrar no aeroporto do Rio. No aeroporto do Rio. A TAP faz um checklist, porque o que acontece? Quando você leva o bicho, né, o animalzinho, você tem um modelo de caixa própria para transporte. A gente depois pode até pôr uma fotinho aí para vocês terem uma ideia. Eu já vi umas pessoas até fazendo as próprias caixas e tal, mas a gente preferiu comprar o modelo, né, porque para não correr risco. Porque ele tem que ser estanque, né, não pode vazar nada embaixo, ele não pode ter rodinhas, porque ele, como vai no porão, ele tem que ficar firme, fixo no chão, ele tem que ser ventilado de 3 lados pelo menos, se for 2 partes tem que ser preso por parafusos. Sim. Não pode ter nenhuma parte dele que possa machucar o animal. Sim. Aí, agora fora da caixinha, você tem que botar tapetinho higiênico para ele, para evitar qualquer risco de fazer um xixi molhar tudo no outras bagagens. A porta dele tem que ser a prova de fuga. Um conselho que a gente dá com relação a essa porta, né? Muitas das pessoas colocavam aqueles lacres simples, transparentes, né? A gente não tinha se ligado nisso. Porque por mais que seja seguro, o animal às vezes pode ficar assustado, enfim, né? Até o cachorro mais tranquilo e tentar fugir. Então o ideal é que se compre aquelas barrinhas, aquelas fitinhas que você dá a volta assim, puxa, e você prenda em algumas partes da porta. Um rapaz até que estava embarcando, ele nos deu... Sim, deu algumas porque ele tinha extra. Ele comprou um saco e estava sobrando. Então, conselho, coloquem essas braçadeiras. Não que isso seja exigência, mas isso ajuda nesse processo de fiscalização da TAP de checklist. A gente teve muita sorte, os funcionários da TAP que nos atenderam também, a gente foi antes perguntar como que devia ser e tal, a gente
estava muito amarradinho o nosso processo. Tudo que a gente podia fazer antes das datas, a gente foi antes para poder certificar como tinha que ser feito. A gente estava com muita dúvida na caixa. Então a gente já tinha conversado com os funcionários da TAP sobre e a gente descobriu... Júlio, é o Júlio, gente. No aeroporto do Galeão é o Júlio. E a gente descobriu que o Júlio, no dia lá, conversando com ele, que ele estaria no dia do nosso embarque. Um fofo, um simpático. Então ele auxiliou muito a gente já no dia, então já estava tudo já muito encaixado para favorecer a nossa vinda. Então foi muito tranquilo com a TAP, não tem que reclamar nada da TAP. Um atendimento excelente. Sensacional. Tanto que, isso que o Gabriel falou, quando a gente foi lá consultar a respeito da caixa... outra dica. O check-in da TAP no aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro, ele abre 3 horas antes. Então não adianta você ir num dia aleatório para tirar informação, tirar dúvida, porque isso aconteceu com a gente. Não adianta ir num dia aleatório e vou lá tirar dúvida. Não vai ter ninguém. Então se organiza, porque o check-in abre 3 horas antes. Então a gente teve que voltar no segundo dia. E aí sim nós conversamos com o Júlio. Ele falou, olha, é bem capaz de ser eu. Que dia que vocês vão viajar? Aí a gente falou, 1º de abril, não é mentira, não sei o que, tá. Aí ele, então sou eu que vou estar aqui. Enfim, e ele super nos recebeu. Ele foi super paciente, a gente mostrou foto da caixinha, mas pode isso, mas pode aquilo. Tiramos as nossas dúvidas, por quê? O Gabriel falou a respeito da rodinha. A maioria das caixas que nós vimos vem com uma roda. As caixas que vinham com as rodas destacáveis, né, da forma que tinha que ser, era o dobro do preço, pelo menos. O dobro. Pra vocês terem ideia, a nossa caixa foi R$670 mais ou menos. 634. 674. 34. Já não é barato. A caixa que é destacável era 1.100 e pouco, não era? A mais barata do que era destacável era 1.100 e pouco. A gente comprou as nossas caixas, eu já sei que vai ser dúvida de alguém, a gente comprou, não é propaganda, não estamos recebendo nada por isso, mas a gente vai indicar. A gente comprou na American Pet. Sim. E essa caixa também tem que ser de acordo com o tamanho do animal. Então, quando vocês pesquisarem... Tente levar um animalzinho pra provar a caixa, né, pra não dar nenhum problema, porque ele tem que ficar confortável. Ele tem que ser capaz, eles não vão pedir isso, mas ele tem que ser capaz de girar, de se espalhar. Ele tem que ficar confortável dentro da caixa, porque é uma viagem longa, uma viagem cansativa. Pra gente, imagina pros bichinhos que não estão entendendo. Sim. Né? Então há medidas que vocês precisam considerar no tamanho da escolha da caixa. Deixa eu ver o que mais que a gente tem que falar. Acho que é isso. Os preços foram microchip em torno de 180, vacina R$90. O mais caro foi a sorologia, que foi 1.200. Pouco, 1.100 e pouco. 1.200 foi o processo da sorologia com o exame. E acho que a caixa foi quase uns... Mais 634 da caixa, mais 200 euros da passagem. Uns R$3.000, 3.000 e pouco cara, tipo, é o processo por animal, dessa forma que nós vemos, no nosso peso e na condição. Uma outra dica que a gente recebeu do Júlio, como lá embaixo é frio, e para o bichinho também não estranhar, separem, deixem alguns cobertores que vocês não vão utilizar mais com vocês, dormindo com vocês, e depois forrem essa caixinha para que eles possam se enrolar, se manter aquecidos, né? E também seja o cheirinho da casa para que eles não estranhem tanto, para que seja o menos sofrível para eles possível, né? Tchau. Cadê ele? Tchau. Mas é importante, que deu certo. Nosso siluzinho tá aqui com a gente, nosso tetecinho. E é isso, se você tá pensando em trazer seu bichinho, espero que a gente possa ter ajudado. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar nos comentários, nos Instagrams, eu vou botar os Instagrams. Sim. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para quem precisar, para quem achar que pode ser útil. Compartilhe para que as pessoas possam ter acesso, porque esse foi um tema que a gente não encontrou muita coisa. Não dessa forma esmiuçada, né? Porque tinha partes do processo e a gente teve que ficar montando. Então a gente está passando um panorama completo de tudo que aconteceu conosco na nossa experiência, para que possa ajudá-los em situações que vocês estejam vivendo semelhantes. Tá bem? Então é isso aí. Espero que tenhamos ajudado. Muito obrigada. Beijão. Se inscrevam, curtam, ativem o sininho. Beijo. Até a próxima. Na Terra de Cabral. Tchau, tchau.